Sejam bem-vindos, apaixonados por viagens, a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sara e aqui eu mostro como você pode fazer viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. Isso mesmo, viagens personalizadas, com experiências fora do óbvio, com segurança e ainda gastando menos. Então, se esse conteúdo chama a sua atenção, você comece a me seguir e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui do canal, que eu quero muito te ajudar. E hoje o tema desse vídeo é os 7 documentos indispensáveis para sua viagem internacional. Pode ser que você vá fazer sua primeira viagem internacional ou pode ser que você seja um viajante frequente. Esse assunto é muito importante. E no final eu vou te dar 2 dicas bônus e vou te dar um grande alerta muito importante para suas viagens. E por que é tão importante você se planejar? Primeiro, para você não deixar para a última hora. Imagina se surge uma oportunidade de uma grande viagem e você não tem nada preparado. Outro ponto, quando você faz isso com planejamento, com calma, com tempo, você consegue economizar. E eu vou te mostrar como fazer isso. E uma coisa muito importante é que a responsabilidade da documentação de viagem, ela é sua. Mesmo que você compre aí uma viagem pronta, que não é o ideal, mas essa responsabilidade é sua. Ninguém tira essa responsabilidade de você. Então, por isso que hoje eu quero te dar vários alertas e te explicar de forma bem detalhada o que você precisa fazer para poder viajar sem perrengue, com tranquilidade, sem nenhum risco de ser barrado na imigração ou de perder, quem sabe, a sua viagem aí na última hora. Então, vamos para o primeiro documento imprescindível para a sua viagem internacional. É a sua carteira de identidade. Isso mesmo. Mas, Sara, onde eu vou usar minha carteira de identidade na minha viagem internacional? Ela você vai utilizar quando você for fazer viagens aqui no Mercosul, porque existe um acordo, de livre trânsito entre os países aqui da América Latina. Então, por exemplo, se você vai viajar para a Argentina, para o Peru, para o Chile, para a Colômbia, para o Uruguai, você pode viajar com a sua carteira de identidade. Mas tem alguns requisitos muito importantes. Primeiro, ela está em bom estado de conservação. E a sua foto te representar, Você já imaginou aquela foto que não tem nada a ver com você, Aí o oficial ali da imigração vai ficar meio que na dúvida. Não, Deus. Outra coisa importante é que a sua identidade, ela tem até 10 anos de emissão. Isso não é uma regra, mas é meio que uma convenção, Porque a gente muda muito em 10 anos, Então, é importante que ela esteja em bom estado, esteja nova, Não precisa ser tão recente, mas ela não pode ser também um documento muito antigo. Outra coisa muito importante é que não vale a sua carteira de motorista, não vale a sua carteira de trabalho, não vale nenhuma carteira que você tenha aí profissional para você fazer essa viagem aqui na América do Sul, não. Precisa ser a sua carteira de identidade. Mas, na verdade, eu prefiro que você tenha o seu passaporte. E o passaporte é o segundo documento imprescindível para a sua viagem. A gente vai falar dele agora. Agora a gente vai falar do documento mais importante para a sua viagem internacional, que é o seu passaporte. Essa é a sua carteira de identidade de viajante pelo mundo. Ou seja, aquela sua carteira de identidade do Brasil não vale pelo mundo afora. Você precisa ter seu passaporte. Esse passaporte é o documento que te identifica. Então aqui tem todas as informações a respeito de você. Aqui é que são carimbados, todos os vistos. Quando você entra num país, você recebe aí o carimbo no passaporte. Alguns países hoje nem estão carimbando mais, esse processo está ficando todo eletrônico. Mas aqui também vai constar os vistos que você tem, Por exemplo, o seu visto americano vai estar aqui no seu passaporte. E esse documento, contrário do que muitas pessoas pensam, é um documento muito fácil de ser emitido. Em poucos passos você vai ter o seu em mãos. Se você quiser, inclusive, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto para poder te ajudar. E para que você vai usar o seu passaporte? Você vai usar o seu passaporte no embarque, no trânsito ali no país. Você vai utilizar para alugar um carro. Você vai utilizar seu passaporte para poder comprar moeda estrangeira. Inclusive para acessar algumas atrações. Na nossa última viagem para a Espanha, algumas atrações que a gente visitou, a gente teve que mostrar o passaporte. Então, ele é o documento mais importante para a sua viagem internacional.
Outro ponto muito interessante em relação ao passaporte é você verificar se aquele país exige uma certa validade do seu passaporte. Por exemplo, alguns países exigem que o seu passaporte tenha uma validade de 6 meses para você entrar naquele país. Ou seja, se seu passaporte estiver prestes a vencer, pode ser que aquele país não autorize a sua entrada. Então, verifique a validade do seu passaporte também quando você for fazer essa viagem internacional. Terceiro documento muito importante para a sua viagem internacional é o seu visto. Por exemplo, o visto americano, o visto canadense. O que vem a ser um visto? Um visto é uma autorização formal daquele país para você entrar naquele país. E toda nação é soberana. Ela pode decidir se quer que você entre lá ou não. Então, o Brasil, ele tem livre acesso, sem necessidade de um visto formal, para mais de 170 países. Mas existem alguns países que a gente ainda precisa ter esse visto. Pode ser um visto simples, que você consegue emitir, às vezes na própria chegada do país. Mas pode também ser um visto que exige um processo mais burocrático, como, por exemplo, o visto americano. É uma coisa também muito importante que você precisa saber, é que muitos países exigem que você tenha o visto daquele país, mesmo quando você está passando por aquele país, como, por exemplo, quando você vai fazer uma conexão naquele país. Um exemplo disso é o visto americano. Talvez você nem está planejando visitar os Estados Unidos, mas vamos supor que você vai comprar uma passagem aérea para um outro destino que passe pelos Estados Unidos. Você vai fazer uma conexão aérea naquele país. Então, você precisa ter o visto americano, inclusive para conexão. Então, é muito importante você saber aquele país, né, o seu próximo destino, se ele exige um visto ou não. E se aquele país que você vai fazer uma conexão também exige um visto de conexão. Quarto documento imprescindível para sua viagem internacional: seguro viagem. Olha só, muitos países não exigem que você faça um seguro para poder visitar aquele país. Outros países, como por exemplo a Europa, exigem que você tenha um seguro. Mas você deve sempre analisar se vale a pena você ter um seguro para qualquer viagem internacional que você vai fazer. Porque é importante você saber que não existe atendimento gratuito, como existe no Brasil, em outros países. Então, pode ser que você tenha que gastar uma pequena fortuna, às vezes com um acidente simples, ou às vezes com uma indisposição que você tenha. Então, o seguro viagem, ele é muito importante. Eu sempre recomendo você fazer seu seguro viagem, independente de qual país que você vai visitar. O seguro viagem, ele não só cobre casos de acidente, de doença, mas também, por exemplo, extravio de malas. Quando você, por exemplo, tem um voo atrasado, ele pode ter outras coberturas. E é importante sempre que você mencione se você estiver grávida, se você tem uma doença crônica, se você vai praticar algum tipo de esporte, para que realmente seu seguro fique completo e que não te deixe na mão. Uma questão importante em relação ao seguro é você ter a possibilidade de utilizar o seguro do seu cartão de crédito, né? Muitas vezes quando você compra as passagens ou você paga as taxas de embarque, né, das suas passagens, né, principalmente quando você faz a emissão da sua passagem com milhas, mas você paga as taxas de embarque com o seu cartão de crédito, muitos cartões te dão um seguro gratuito. Mas é importante você checar essa informação e verificar como que esse seguro funciona. Porque normalmente esses seguros você vai ter que desembolsar o dinheiro primeiramente para depois receber um reembolso. Talvez não seja a melhor opção, mas é muito importante que você tenha o seguro e se atente a essas informações a respeito do seguro. E é muito importante que você ande ali com a apólice do seu seguro, né? Você tenha ela durante a sua viagem. Inclusive, eu vou deixar um link aqui de do seguro que eu sempre faço nas minhas viagens e pode ser muito útil para você porque ele tem um ótimo custo-benefício. Quinto documento importante para sua viagem internacional, se você pretende dirigir no seu destino, é a PID, que é a permissão internacional para você dirigir. Alguns países exigem a PID, outros deixam você dirigir com a sua própria carteira de motorista brasileira. Então é importante você pesquisar isso antes.
Mas caso você tenha que emitir a PID, é muito importante você saber que ela tem validade de 3 anos ou até a data de vencimento da sua CNH. E sempre que você for utilizar a sua PID, é importante que você esteja com a sua CNH junta. Mas o que é essa PID? A PID é uma tradução, né, para várias línguas da sua Carteira Nacional de Habilitação. Inclusive, tem alguns países que teoricamente não exigem a PID, mas pode ser que alguma autoridade policial te peça a PID ali durante a sua viagem. Então, a minha recomendação é você ter a PID caso você vai dirigir no exterior. Pesquise, né, qual que é a legislação daquele país que você vai visitar e emita a sua PID. É muito fácil, é só você emitir no Detran do seu estado. Né? Por exemplo, tem alguns valores, só para você ter uma ideia, valores da data da gravação desse vídeo. Por exemplo, em Minas Gerais, é em torno de R$ 271 a emissão da PID e em São Paulo, R$ 418,22. Então, se você vai dirigir no seu destino turístico, emita a sua PID. Sexto documento imprescindível para sua viagem: Certificado Internacional de Vacinação. Olha só, não é aquele cartãozinho de vacina que você recebe lá do posto de saúde, não. Você precisa entrar no site da Anvisa e emitir esse certificado. Normalmente esse certificado é para comprovar que você vacinou contra a febre amarela. Vários países exigem que você tenha essa comprovação. Exemplo: Tailândia, Curaçao, Aruba, Egito. Se você não tiver essa comprovação, esse certificado internacional, você não vai entrar nesses países. Na verdade, talvez você nem saia do Brasil. Para você ter uma noção, na última vez que a gente viajou para o Caribe, a gente foi para Aruba e Curaçao, eles pediram o nosso certificado internacional de vacinação aqui no aeroporto no Brasil, antes da gente embarcar para o nosso destino. Então, o que você vai fazer? Você precisa tomar essa vacina com bastante antecedência. Na verdade, são 10 dias de antecedência da sua viagem, mas você não vai seguir esse prazo. Por quê? Depois de você vacinar, você ainda tem que solicitar o seu certificado internacional no site da Anvisa. Você vai precisar das informações ali da sua vacinação para poder colocar no site, para poder emitir o seu documento. Depois que você emitir esse documento, você não precisa fazer mais nada. Você pode imprimir esse documento e colocar junto com o seu passaporte. Eu, por exemplo, tenho o meu, ele fica sempre dentro do passaporte. Você não precisa renovar essa vacinação. Então, isso é muito importante, porque se você não tiver essa vacinação para os países que exigem, você não vai conseguir entrar no seu destino turístico. Então, é um documento imprescindível. Sétimo documento imprescindível para sua viagem internacional: são os requisitos específicos daquele país que você vai visitar. Por exemplo, pode ser uma autorização eletrônica de viagem, né? Aconteceu isso com a gente também na viagem de Aruba e Curaçao. São países que não exigem visto, mas exigem que você preencha uma autorização antes de chegar lá no país para você apresentar na imigração. Além disso, alguns países também exigem essa autorização, como por exemplo o Reino Unido, que agora está exigindo essa autorização, o ETA. Os países do espaço Schengen, do espaço ali europeu, eles também em breve vão exigir o ETIAS. E assim segue, dependendo do país que você vai visitar, você precisa verificar se ele tem algum requisito adicional que você precisa cumprir para entrar naquele país. Então é muito importante você pesquisar, e daqui a pouco eu vou te falar de um site onde você pode verificar essas informações. Agora, antes disso, eu queria te dar um grande alerta. Sempre que você vai entrar num país, você passa ali pela imigração daquele país. E é muito importante que você tenha alguns documentos para poder apresentar caso sejam solicitados. A maioria dos países nem pede algum documento, ele às vezes faz algumas perguntas, mas com experiência própria, eu gosto de imprimir esses documentos para poder levar em caso de ser solicitado. Eu não gosto muito de levar esses documentos só como no celular, porque pode exigir ali uma internet e aí às vezes você fica nervoso e não consegue acessar esse documento, ou tem que procurar esse documento no celular. Então eu sempre imprimo esses documentos
e leva numa pastinha. Mas que documentos são esses? Olha só, eu fiz uma listinha básica para você aqui, para poder te ajudar. Olha só, passagem de ida e de volta, que isso comprova que você não vai ficar naquele país ali de forma definitiva. Comprovação da sua hospedagem, que seja o voucher do hotel ou que seja a carta convite da pessoa que você vai, né, se hospedar na casa dela. O comprovante do seu seguro viagem. Se você tiver também o seu roteiro, né, escrever ali o seu roteiro da sua viagem, com os ingressos que você vai utilizar, impressos, e também comprovação se você tem renda para poder gastar, né, dinheiro para poder gastar naquele país. Então, você pode ter ali, né, o comprovante do seu extrato bancário, do seu cartão Wise que você vai utilizar, ou alguma moeda estrangeira, né, não muito, mas uma moeda estrangeira ali em espécie para poder mostrar, em caso de ser solicitado isso na imigração. Pela minha experiência, normalmente eles pedem da hospedagem, a passagem de volta, né? Foram os documentos que alguns países já me pediu. Mas você pode ficar tranquilo que na maioria dos países eles nem pedem esses documentos. Eles carimbam ali seu passaporte e já manda você entrar. Agora eu quero te dar 2 dicas bônus. Primeiro é de um site onde você pode verificar quais são as exigências, os requisitos para você entrar naquele país. Esse site foi muito utilizado na época da pandemia, mas ele continua sendo atualizado. Ele se chama Sherpa. Vou colocar aqui para você esse site. E ali você coloca para onde que é a sua viagem e ele já vai descrever ali para você quais são os requisitos para você entrar naquele país. Inclusive, você pode olhar também no site da embaixada daquele país ou do consulado daquele país para você ter informações bem fidedignas a respeito desses requisitos e não ter nenhum erro. Outra dica bônus que é muito importante é quando você precisa levar medicamentos para sua viagem internacional. Primeiro, você precisa verificar se aquele país que você vai visitar tem alguma proibição em relação a algum tipo de medicamento. E segundo, é você levar os seus medicamentos com uma receita. Se possível em inglês, se possível dentro da caixa original do seu medicamento, às vezes até com o recibo, né, de compra desse medicamento. Caso, né, e isso for solicitado, você tem essas comprovações. Então é importante você levar isso junto com os seus medicamentos. Enfim, se você seguir esses requisitos para sua viagem de acordo com o perfil da sua viagem e do requisito daquele país que você vai visitar, você vai fazer uma viagem realmente extraordinária, tranquila e segura. Não vai ter erro. Agora me conte aqui sobre qual desses documentos você quer obter mais informações. Você quer que eu faça um vídeo mais aprofundado para poder te ajudar a emitir esse documento de uma forma autônoma e assim também economizar custo na emissão desses documentos. E aí, gostou? Então não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo, porque eu quero te ajudar a realizar viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%.